Graça e paz, povo de Deus, servos do Altíssimo. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, sobre o seu lar, sobre os seus planos, sobre o seu trabalho, sobre o seu corpo e a sua saúde neste novo dia. Começando um novo dia, uma nova oportunidade que Deus nos dá de cumprir os seus propósitos, de desfrutar as maravilhas que Ele nos proporciona, de proclamar a sua grandeza, a sua glória, o seu amor. Você, meu irmão, minha irmã, com toda a sua casa, sua família, tenha um dia muitíssimo abençoado. Antes de ir para as Escrituras, aquele aviso, aquele convite, curta, aliás, se inscreva em nosso canal da Igreja Batista Redenção em Goiânia. Muitíssimo obrigado a você que já está inscrito e também a você que tem divulgado o nosso canal, compartilhado os nossos vídeos nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp. Muitíssimo obrigado a todos vocês que têm convidado os seus parentes, os seus amigos, os seus irmãos de igreja para se inscrever no nosso canal. Graças a vocês já somos mais de 800 inscritos. E nós agradecemos porque quando ultrapassarmos 1000, esta reflexão bíblica com esta oração será feita ao vivo, de segunda a sexta, às 6 horas da manhã. Eu estou contando com você, meu irmão e minha irmã. Vamos meditar na palavra assim. Antes de meditar, mais um avisinho. Deixa seu pedido de oração nos comentários desse vídeo ou envia o seu pedido de oração para mim pelo WhatsApp. DDD 62, número 992454811 é o WhatsApp da igreja. Você me manda seu pedido de oração, eu oro, gravo a oração e mando o áudio daquela oração para você. Tá bom? Então, manda aí ou deixa o seu pedido aí nos comentários do vídeo. A gente anota e ora pela sua vida, pela sua família, pelo seu pedido específico. Combinado? João 17, versículos 4 e 5. Segura sua Bíblia aí na mão, prepara. Eu gostaria de lhe convidar a fazer um passeio pelo Novo Testamento para eu lhe mostrar uma revelação excepcional, maravilhosa, que quando a gente tem o entendimento desta revelação, a fé dá um salto para outro patamar, quando nós compreendemos. Inclusive vou dar uma explicadinha nisso aqui daqui a pouco, tá certo? Vamos lá? João capítulo 17, versículos 4 e 5 diz-nos assim: Jesus orando ao Pai: Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Tema desta reflexão: antes que o mundo existisse. Mas antes de ir para o tema, deixa eu explicar aqui algumas curiosidades destes versículos. Voltando ao verso 4, eu te glorifiquei na terra. Jesus, o homem criado à imagem e semelhança de Deus, o homem perfeito, o Deus homem, o Filho do homem, agora que na sua oração ao Pai, na véspera da sua prisão, tortura e morte, ele faz essa declaração: eu te glorifiquei na terra. Leva-nos a uma reflexão. Nós, quando chegar a nossa hora, se der tempo, será que poderíamos fazer uma oração como a de Jesus, dizendo assim: Pai, eu te glorifiquei na terra? É claro, nenhum de nós vai glorificar a Deus no mesmo nível de Jesus Cristo, mas que Deus espera isso de nós, Ele espera. O ser humano existe para a glória de Deus.
Qualquer ser humano que não vive para a glória de Deus não está cumprindo o propósito da sua existência. Então, a primeira palavra desta manhã é que quando chegar a nossa hora, e na verdade todos os dias nós possamos orar e dizer: Pai, eu te glorifiquei na terra. E aí ele continua dizendo: eu te glorifiquei completando a obra que me deste para fazer. Jesus veio a este mundo com uma missão. E ele cumpriu esta missão. Ele sabia que dali a alguns instantes ele seria preso e seria morto. Mas ele já contava como certa a sua vitória, de que ele iria honrar o nome do Pai até o fim. Eu não sei se você sabe, mas eu e você também fomos colocados neste planeta para revelar a glória de Deus, para glorificar a Deus, para realizar uma obra que Ele nos designou. Você está consciente da obra para o qual Deus o designou? Como Jesus, você tem sido fiel no cumprimento desta tarefa para o qual Deus o designou? Se não, meu irmão, minha irmã, ainda dá tempo de focar a sua vida em glorificar a Deus, em fazer aquilo que Deus espera que você faça. Verso 5. Diz: e agora, Pai, glorifica-me junto a Ti. Ele está dizendo: Pai, agora chegou a hora e... eu já falei disso outras vezes, mas vale a pena enfatizar. Jesus olhava para a prisão, a tortura e a morte como apenas um passo para chegar à glória. E por isso ele pôde erguer a cabeça e enfrentar aquele momento com sobriedade, porque ele não estava focado na tortura, no sofrimento, na morte, ele estava focado na glória. É uma excelente maneira de vencer as provações desta vida. Não olhe para a provação em si, olhe para a glória que vem depois, porque o discípulo de Jesus tem uma glória garantida. E quando surgir uma tribulação, diga: Deus, eu vejo essa tribulação apenas como um degrau que vai me levar a cumprir a sua glória e fazer o seu propósito e chegar mais perto do Senhor. É mais ou menos isso que Jesus está dizendo aqui. Mas ele diz: e agora, Pai, glorifica-me junto a Ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Jesus está declarando a sua pré-existência. Jesus é o homem-Deus que existiu com Deus desde a eternidade. Estas seitas religiosas que rebaixam Jesus a um nível menor do que Deus estão negando a divindade do Senhor Jesus e incorrendo no erro. Porque a Bíblia mostra que Jesus tinha a mesma glória com Deus desde a eternidade. E aí eu quero, vamos dizer assim, estender um pouco mais esse tema para lhe mostrar uma curiosidade, e foi por isso que eu disse que nós vamos passar por vários textos bíblicos. Jesus disse que a sua glória com o Pai era antes que o mundo existisse, mas tem outras coisas que a Bíblia diz que era antes que o mundo existisse ou que era desde a criação do mundo. E isso, aquilo que eu falei, quando nós compreendemos isso, a nossa vida, a nossa fé, nosso relacionamento com Deus dá um salto, sobe vários degraus. Por exemplo, Mateus capítulo 25, versículo 34, diz-nos assim a palavra de Deus, Mateus 25, 34. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, Jesus, no dia do juízo final. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que foi preparado para vocês desde a criação do mundo. Quando foi que o reino foi preparado para os discípulos de Jesus? Desde a criação do mundo.
As coisas acontecem na terra dentro do cronograma e na passagem do tempo. No momento oportuno, a Bíblia diz que Jesus veio na plenitude dos tempos. Mas os propósitos eternos de Deus já estavam elaborados desde antes da criação do mundo. Como ele diz, o reino, ele chama os seus discípulos a receberem o reino que foi preparado para os discípulos desde a criação do mundo. E aí nós pulamos para João 17, o verso 5, que nós já lemos. E agora, Pai, glorifica-me junto a Ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. O propósito de Deus em Cristo para a salvação da humanidade estava planejado antes que o mundo existisse. Versículo 24 do mesmo capítulo. Pai, Jesus continua a mesma oração, falando com Deus. Pai, quero que os que me deste, os discípulos de Jesus, nós inclusive, estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Jesus ia enfrentar a tortura, a injustiça, a violência, a morte, mas ele não duvida do amor de Deus e nem limita o amor de Deus ao momento presente, mas ele diz: o Senhor me amou, Pai, antes da criação do mundo. E o discípulo de Jesus que conhece o seu Deus, entende a grandeza do seu Deus, sabe. E eu quero que você, se você não sabia, eu quero que você saiba, meu irmão, Deus amou a mim e a você antes da criação do mundo, porque Deus amou e quando Ele planejou tudo isso que está acontecendo, Ele já nos amava. Nós não precisamos fazer nada para que Ele nos ame, nem mais e nem menos, porque o seu amor é eterno e perfeito e completo antes da criação do mundo. Aí nós seguimos na Bíblia para Efésios, abra aí, Efésios capítulo 1, versículo 4. Efésios capítulo 1, versículo 4 diz: porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Quando foi que eu e você fomos escolhidos em Cristo? Foi no dia que nós entregamos nossa vida a Jesus? No dia que nós ouvimos o Evangelho? Ou será que foi no dia que nós nascemos? Ou será que foi no dia que Jesus morreu na cruz em nosso lugar? Não! Paulo está dizendo em Efésios 1,4 que Deus nos escolheu em Cristo antes da criação do mundo. Nós estamos vendo as coisas acontecer e ficamos às vezes assustados e as pessoas questionam onde está Deus, e a Bíblia está nos dizendo que tudo foi planejado e aos olhos de Deus está tudo executado e vai sair do jeito que Ele planejou, porque foi planejado antes da criação do mundo. Tudo foi feito com antecedência na eternidade de Deus. Seguindo mais um pouquinho, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 9, o apóstolo Paulo diz que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação. Deus nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras. Não foi pelo que nós fizemos que Deus nos chamou e nos salvou e nos chamou com uma santa vocação. Não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Essa graça nos foi dada em Cristo desde os tempos eternos. A graça de Deus para nos alcançar foi estabelecida, foi manifesta por Deus desde os tempos eternos. Não foi no tempo cronológico presente. Foi desde a eternidade. Que coisa maravilhosa, amados irmãos, nós não somos um acidente, nós não somos um ponto nesse minúsculo planeta na Via Láctea, no universo. Nós somos um planejamento eterno de Deus desde os tempos eternos. Olha o que ele diz, siga mais algumas páginas, para Tito, capítulo 1, versículo 2. Onde Paulo diz:
Eu vou ler o 1 e o 2. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade que conduz à piedade. Fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna, a qual o Deus que não mente prometeu antes dos tempos eternos. O conhecimento, a fé, a piedade que Deus planejou, a vida eterna para nós, Ele planejou antes dos tempos eternos, lá na eternidade. Inclusive, nem precisa dizer antes do tempo cronológico, que começou com a criação do mundo, do planeta Terra. Nós somos projeto eterno de Deus, amados irmãos. É isso que esses textos bíblicos estão nos dizendo. Siga mais um pouquinho para Hebreus, capítulo 4, versículo 3, onde o autor santo diz assim: pois nós os que cremos, eu e você que cremos em Jesus, é que entramos naquele descanso conforme Deus disse: assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso, embora as suas obras estivessem concluídas desde a criação do mundo. Isso aqui é maravilhoso, porque os hebreus, isso aqui foi escrito para os hebreus, e os hebreus, que eram os judeus na época de Jesus e na época do apóstolo Paulo, eles liam Gênesis capítulo 1 e início do capítulo 2 para dizer que Deus concluiu a sua obra no sétimo dia, no sexto dia, e no sétimo dia ele descansou. E aí chega Jesus lá, me parece que é João capítulo 5, verso 17, se eu não estou enganado, e diz: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. E os judeus arregalam os olhos, porque Deus continua trabalhando todo dia e 24 horas por dia. É Ele quem faz o universo funcionar. E agora o escritor santo, movido pelo Espírito Santo, diz que as obras de Deus estão concluídas desde a criação do mundo. O propósito eterno de Deus de nos dar vida eterna e salvação foi concluído por Deus, já estava determinado por Deus antes. Aliás, aqui diz desde a criação do mundo. Coisa maravilhosa. Mas vamos caminhar mais um pouquinho. Siga algumas páginas da Bíblia. Vá para a primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 19 e 20, onde Pedro diz assim: mas pelo precioso sangue de Cristo foi que nós fomos salvos, perdoados, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. Jesus tinha sido revelado naqueles últimos tempos, mas o seu sacrifício, sua morte na cruz, tinha validade desde antes da criação do mundo. Toda a humanidade salva que viveu antes de Cristo e depois de Cristo, todos foram salvos pelo sacrifício de Cristo, porque o sacrifício de Cristo tem validade antes da criação do mundo, aos olhos de Deus. Não foi no tempo que as coisas passaram a ter validade, elas tiveram validade desde a eternidade, porque o nosso Deus é eterno. E aí nós seguimos um pouquinho mais para as duas últimas referências que eu quero lhe mostrar. Apocalipse capítulo 13, versículo 8. Diz-nos assim a palavra de Deus, olha essa revelação: todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. O Cordeiro é Cristo. E a sua morte tem validade aos olhos de Deus desde a criação do mundo. É o que eu acabei de falar na referência anterior. Aos olhos de Deus, Jesus não morreu há 2000 anos atrás. Aos olhos de Deus, Jesus deu a sua vida pela salvação da humanidade desde a eternidade. Porque nós somos um planejamento eterno de Deus. Nós não somos um acidente do tempo. Nós somos um plano eterno de Deus. E para finalizar, Apocalipse capítulo 17, versículo 8. Apocalipse 17, 8. A besta que você viu era e já não é.
Ela está para subir do abismo e caminha para a perdição. Os habitantes da terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a criação do mundo, ficarão admirados quando virem a besta, porque ela era, agora não é e entretanto virá. Quem ficará admirado? Os habitantes da terra cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a criação do mundo, porque houveram aqueles que tiveram seus nomes escritos no livro da vida desde a criação do mundo. O meu nome não foi escrito no livro da vida no dia em que eu entreguei minha vida a Cristo, nem no dia em que eu fui batizado, e meu nome passou a fazer parte do hall de membros da igreja. Não foi nesse dia. Meu nome não foi escrito no livro da vida no dia que eu nasci, e isso vale para você também, meu irmão que crê em Cristo. Nosso nome não foi escrito no livro da vida no dia que Jesus morreu na cruz há 2000 anos atrás. O nosso nome foi escrito no livro da vida desde a eternidade. Entenda isso. Eu e você somos um grande projeto do propósito eterno do Deus Todo-Poderoso. Ele nos criou para isso. Tudo estava determinado. Confie nesse Deus que escolheu eu e você e planejou tudo desde a eternidade. E descanse no amor desse Deus, como o filho dele descansou na véspera da sua morte, dizendo: Pai, me glorifica com a glória que eu tinha com o Senhor antes que o mundo existisse. Vamos orar? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, soberano, todo-poderoso, onipotente, onipresente, onisciente, Criador do céu e da terra, sustentador de todas as coisas pela sua palavra. Ó nosso Deus eterno, é maravilhoso ver na sua palavra a revelação de que tudo foi determinado pelo Senhor antes da criação do mundo. O Senhor escreveu o nosso nome no livro da vida antes da criação do mundo. O Senhor preparou o reino para nós antes da criação do mundo. O Senhor considerou a morte do seu Filho em nosso lugar desde a criação do mundo. O Senhor nos amou desde antes da criação do mundo. Louvado seja o seu santo nome, porque nós podemos descansar no grande amor eterno do Senhor, do nosso Pai. Assim como o nosso Senhor Jesus Cristo ensina-nos a este segredo, meu Pai, de descansar no que o Senhor já fez, o Senhor já planejou, o Senhor já executou, está tudo feito como Jó, que nós possamos dizer: eu sei que tudo podes e nenhum dos teus propósitos pode ser frustrado. Pai, estamos buscando a sua face, agradecendo por mais um dia, agradecendo pela nossa família, pela saúde, pelo alimento, pelo trabalho com que cada um ganha o sustento da família, pelo privilégio de começar um novo dia, buscando a sua face em oração, agradecendo as incontáveis bênçãos com que o Senhor nos tem abençoado. E aproveitamos, Pai, para interceder pelas pessoas que conhecemos, por aqueles que estão doentes. Oramos por aqueles que estão com Covid, aqueles que estão se recuperando em casa, louvado seja o seu santo nome. Aqueles que estão doentes nos hospitais, aqueles que estão em estados graves na UTI, nós pedimos uma intervenção do Senhor, um toque do seu poder curador. Que o Senhor use os médicos, se essa é a sua vontade, para indicar o medicamento adequado, o tratamento propício para fazer o milagre da cura. É o nosso desejo, é a nossa petição por cada um dos nossos familiares, amigos e conhecidos, irmãos em Cristo, Pai. Oramos por aqueles que pediram ou cujos parentes pediram oração e que estão doentes de outras doenças. Oramos pela Ana Júlia, Maria Cecília, Ana Luísa, Antonella, oramos pela Mona Lisa, pela irmã Maria José, oramos pelo Joaci, meu tio, ó Deus, oramos pelo pastor Gilberto, pela sua família, pelo irmão Luiz, ó Deus, oramos pelo irmão Raimundo Nonato, lá em Eugênio Barros, pelo João Vitor, ó Deus, oramos pela irmã Nete, ó Pai, manifesta graça em cada uma destas situações. Ó Pai, a irmãzinha que sofre com as crises alérgicas lá em Eugênio Barros.
Ó Deus, toca com o seu toque curador, aliviador do mal-estar que afeta cada um, em nome de Jesus. Oh Deus, abre portas para quem está desempregado, para que consiga um emprego, supre as necessidades de quem está passando dificuldades. Ó Deus, salva os nossos familiares que não estão trilhando em seus caminhos. Eu oro pelos filhos da irmã Maria Luzmar, eu oro pelos filhos da irmã Lourdes, descendentes da irmã Lourdes, pela família da irmã Sândia, oro pela libertação completa do Arnaldo, oro por cada um destes que tem pedido pelos seus familiares, meu Pai. Ó Deus, oro pelos familiares daqueles que estão doentes, para que, através desse momento, dessa experiência que estão vivendo, preocupados com seus entes queridos, ou consigo mesmo, enfermos, ó Deus, se voltem os olhares da fé para a cruz do Senhor Jesus, de onde emana todo amor e graça, e sejam envolvidos pelos seus laços de amor e graça, e se rendam ao senhorio de Cristo, Pai. Oro em nome de Jesus pelas autoridades mais uma vez, pecadores pelos quais Jesus morreu, precisam se arrepender dos seus pecados e entregar suas vidas a Jesus. Usa as autoridades que são discípulos de Jesus para testemunhar com poder para as que ainda não entregaram suas vidas a Jesus. Oramos por todas as autoridades, todos os níveis: executivo, legislativo, judiciário, municipal, estadual, federal, autoridades militares, civis, em nome de Jesus. Todos são vidas pelas quais Jesus morreu. Pai, orienta as decisões das autoridades para que haja estabilidade no país, para que haja prosperidade, para que os empresários continuem com os seus empreendimentos, gerando emprego para quem está desempregado. Abre porta de emprego, faça milagre financeiro na vida do irmão Sérgio, na vida do irmão Marco Vinícius, abrindo porta de trabalho, na vida do Andrei, da irmã Verônica, de cada um destes que está em busca de uma oportunidade. Em nome de Jesus, vá abrindo portas. Na vida do Jailton, meu Pai, orienta o Jailton, conduz para os caminhos santos do Senhor. Ó Deus maravilhoso, oro pelas nossas igrejas, pelos pastores, evangelistas, missionários, líderes em geral, e cada um, Pai, movido pelo Espírito do Senhor, seja instrumento de mobilizar o seu povo para a oração, para o avivamento, para a santificação, para a proclamação do Evangelho com poder e amor do Senhor. Ó Deus maravilhoso, oro, meu Pai, pelo lar de cada um dos meus irmãos que está orando comigo agora, até por aqueles motivos que nós não nos lembramos, mas que o Senhor conhece. Ó Deus, que cada casa seja um templo de adoração a Jesus, e cada família uma extensão da igreja que adora Jesus em espírito e em verdade, e que em cada casa haja amor, alegria, paz, todas as virtudes do Espírito Santo, que em cada casa haja saúde, trabalho para ganhar o sustento da família. Ó Deus maravilhoso, toda a provisão de tudo quanto cada família necessita. E que esse dia seja um dia de muitas manifestações da sua graça, e que o seu povo, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, prossiga para o alvo, e por onde for, vá levando a graça do Senhor Jesus, o amor do Senhor Jesus, a bênção do Senhor Jesus. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, muito obrigado por mais um dia na nossa companhia aí. Fiquem todos na graça e na paz do Senhor Jesus. E amanhã, com a graça de Deus, estamos aqui mais uma vez com uma nova reflexão bíblica e um tempo de oração. Grande abraço a todos.